A justiça é um atributo imanente ao homem, como um sentimento do certo e do errado, do bem e do mal, em termos bem simples, sendo, portanto, ideal, imanente e idêntica a si mesma. O direito é o instrumento de realização da justiça. O direito concretiza as normas reguladoras dos comportamentos humanos tendentes à realização da justiça. Entretanto, nem sempre o direito realiza a justiça e nem sempre o direito é justo. Hoje, Direito e Justiça em Foco convidou a doutora Ivone Zeger para falar alguma coisa a respeito do direito de deserdar. Todos sabem quem é a eminente e culta advogada doutora Ivone Zeger. É bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie de São Paulo, membro efetivo da Comissão de Direito de Família da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, é pós-graduada em Direito Constitucional pela Universidade São Francisco e em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Foi juíza do Tribunal de Impostos e Taxas, o TIT, especialista em direito de família e heranças e atua há mais de 20 anos com questões relativas a separações, divórcio, partilha de bens, união estável, pensão alimentícia, testamento, inventários, doações, usufruto, deserdação, entre outros assuntos. É advogada militante em São Paulo, consultora jurídica, palestrante e escritora. Ela publica excelentes livros e livros fáceis de compreensão. Mas eu estou falando muito a respeito da doutora Ivone, porque essa é uma apresentação. E quando eu apresento esta jovem e culta doutora Ivone Zeger, eu apresento com muita satisfação, porque ela é um primor. Ela vem aqui e informa e entra dentro da matéria para o seu conhecimento. Isso é muito importante, porque esse é o objetivo do nosso programa. Doutora Ivone Zeger, como é que vai você? Está boa? Muito bem, muito obrigada e muito gentil, como sempre, pelas suas diletas palavras a meu respeito. Mas eu não exagerei, né? Eu falei a verdade, viu? Essa é a verdade. Porque você é uma pessoa que temos profunda admiração, e você sabe disso, que você já vem ao programa já diversas vezes. Diversas vezes. Fui convidada com muito gosto, volto e voltarei sempre. E você não veio antes porque você estava na Rússia, não é? É verdade. O que você foi fazer na Rússia, doutora? Eu fiz uma viagem, meu marido teve um congresso em São Petersburgo, então eu aproveitei e fui conhecer as minhas origens. Eu sou descendente de russos e poloneses, então aproveitamos e estivemos na capital e algumas cidades, um local fantástico. Você teve contato com o povo, é óbvio. Dizem que o povo russo ele é parecido com o brasileiro, é verdade isso? E é verdade, é verdade. Impressionante, é muito alegre, gentil, muito alegre. Muito gentil, muito cordato, recepciona muito bem. E, olha, em termos de população, fiquei bastante... até me chamou a atenção. Sabia, mas sem conhecimento de causa, mas é uma realidade. Mas não é por menos que eu sou descendente, não é? É claro. Muito bem. Doutora Ivone, eu tenho algumas perguntas aqui a fazer a respeito do tema que nós vamos agora discorrer, que é o direito de deserdação, especificamente. Então, nós temos os excluídos da sucessão, e me parece que estão dentro desse aspecto da deserdação. De que forma, então, se dá a deserdação? Doutor Laércio, é interessante, eu achei muito interessante esse tema, pelo seguinte, ainda há muita dúvida em relação ao que é, quem pode deserdar, o que é, na realidade, a deserdação, o que é a exclusão.
Então, eu gostaria de informar vocês o seguinte. Antes de mais nada, a gente precisa saber que a deserdação é uma forma de exclusão. Nós temos duas formas, na realidade, de alguém excluir alguém que tem direito de uma sucessão, de uma herança que esta pessoa, esse patrimônio, tanto faz o tamanho desse patrimônio que essa pessoa colheu durante toda a sua vida. Então, uma das formas é a deserdação. Outra forma é a indignidade. E eu vou explicar rapidamente o que são essas duas coisas para que fique claro, a gente possa entender quando muitas vezes a gente vê e ouve notícias no jornal falando a respeito de alguém foi indigno e não recebeu ou foi deserdado porque aconteceu isto ou outro. Então vamos explicar. A deserdação, o que acontece? É um fato jurídico que ele só pode acontecer, primeiro, o autor do patrimônio, que a gente chama o autor da herança, ele vai exercer um direito que lhe cabe caso ele entenda que algum dos seus herdeiros necessários tenha feito alguma coisa grave. E esse grave eu cito imediatamente, que está elencado na lei, e se ele fez alguma coisa de desagrado a tal ponto para esse autor da herança, ele tem condição de, no testamento, e somente através do testamento, ele consegue deserdar o seu herdeiro necessário. Só através do testamento, então? Só. Não existe nenhum outro documento, nenhuma escritura pública ou um documento lavrado em algum cartório com outra denominação que não seja o testamento, que pode, lembrando, testamento pode ser privado, você pode fazer inclusive de próprio punho e guardar consigo. Claro que você tem que ter testemunhas, tem toda uma série de aspectos que uma vez nós já até comentamos em algum programa sobre esse assunto, podemos voltar e falar desse assunto novamente, que ele é extenso, sempre é importante, mas pode ser um testamento particular, privado, ou um testamento público feito em cartório, tá? Então, só através do testamento e, importantíssimo, só em relação aos herdeiros necessários. Aí você pode me perguntar, desculpa, até te... Não, absolutamente. Você é a dona do programa. Obrigada. Muito obrigada. O doutor Lá é sempre muito gentil. E aí você, aí que está me vendo, pode me perguntar, mas o que são herdeiros necessários? Quem são eles? Então eu te respondo, o código é claro. Os herdeiros necessários são exatamente nesta ordem. Em primeiro lugar, os descendentes. Os descendentes são filhos. Na falta de filhos, os netos. Na falta dos netos, os bisnetos. Sempre nesta ordem. Então, em primeiro lugar, herdeiros necessários, os descendentes. Em seguida, na falta, se esta pessoa não tiver filhos, netos ou bisnetos, quem vem na ordem? Os ascendentes. Os ascendentes são os pais, se vivos, avós ou bisavós. Sempre nesta ordem. Não há nenhuma destas pessoas vivas. Os ascendentes somente, ascendentes, na somente, falta dos descendentes. Na falta dos descendentes. Sempre um elimina havendo um descendente está excluído. Os outros estão excluídos. Por isso é uma ordem. Então, repetindo, os descendentes, como eu falei, em seguida, na falta deles, os ascendentes, repito, pais, avós e bisavós, e o cônjuge. O cônjuge, casamento, casado, tá? Cônjuge, muito bem, marido ou mulher. Então, esta é a ordem. Significa o seguinte, se houver algum fato grave que a lei elenca, e nós vamos em seguida discorrer a respeito disso, se houver algum fato grave, se eu vou dispor do meu patrimônio, eu posso fazer em testamento, eu posso dizer que eu deserdo um filho, ou deserdo um pai, ou um avô, ou o meu cônjuge, mas eu tenho que dar o motivo. Não adianta a deserdação, ela não acontece só porque você não gosta ou não vai, aquilo que popularmente a gente chama, não vai com a cara de alguém. Não, a justificativa tem que ser muito bem fundamentada. Muito bem. E no tocante à união estável, por exemplo, ela está elencada nessas regras, não?
O legislador, ou ele não quis... Porque você foi bem claro, você disse casado. Casado significa de papel passado. De papel passado, exatamente, de papel passado. Se não for de papel passado, que hoje papel passado também é outra questão, porque você pode ter uma união estável, você pode ter um contrato de convivência, uma escritura de união estável, e mesmo assim, mesmo estando no papel, você não está casado pela lei civil, pelo Código Civil. Portanto, você, se estiver numa união estável, este elenco de herdeiros necessários não está incluído. O legislador não fez incluir o companheiro ou a companheira. Então, quem estiver em união estável não está neste rol. Portanto, se alguém quiser deserdar o companheiro, não vai poder usar o instituto da deserdação. Ele simplesmente não vai... Aquilo que acontece. Ele não vai mencionar nada e simplesmente essa pessoa não irá receber nada porque não é herdeiro necessário. Mas ela poderá, após o passamento, o falecimento daquele que poderia, o autor da herança, não é? Sim. Ele poderá entrar em juízo, pode. Né? Ingressar em juízo para obter algum resultado. Pode. Em primeiro lugar, quem estiver em união estável, a primeira coisa que deve fazer, tendo ou não tendo uma escritura de união estável ou um contrato, de qualquer forma, deve ingressar no judiciário e pedir o reconhecimento da união estável. Posteriormente ao reconhecimento, obtém-se a dissolução, portanto, se dissolve essa relação para que se possa pedir o que for, bens, entrar na sucessão, obviamente de acordo com toda uma série de possibilidades e juntamente com os herdeiros. Mas o que acontece? A lei é clara quando ela fala de deserdação, dizendo que só serão os herdeiros necessários. E elenca, ou melhor, suponhamos que você tenha um primo, um sobrinho, que você quer aplicar a deserdação, mas este meu sobrinho, ele foi mal comigo, ele tentou alguma tentativa de homicídio contra o meu filho. Uma violência, um meio fraudulento, alguma coisa assim. Alguma coisa. E falei, agora eu vou deserdar este sobrinho. Não, você não precisa usar o benefício, eu diria, o direito da deserdação desse instituto para colocar no seu testamento dizendo está deserdado por tais e tais motivos, repito, elencados em lei, que logo vamos falar, até para que não fique como alguma coisa rara, mas esse sobrinho que foi agressivo, que tentou matar, injuriou alguma coisa, simplesmente basta você não elencá-lo como alguém de direito. Ele não precisa estar no seu testamento, basta você não informar que ele existe. Diferentemente, alguém que gosta do tal sobrinho, ele pode dizer, olha, o meu sobrinho, no meu falecimento, eu deixo tais e tais bens. Se você não quer deixar, ao contrário, você não gosta dele, ou gostaria de deserdar, se isso fosse possível, você não precisa usar o testamento. O testamento e o Instituto da Deserdação. Por esse motivo, eu falei que existem duas possibilidades de exclusão, que uma delas é a deserdação e a outra é a indignidade. Aí sim, a indignidade, ela serve para este outro mundo de pessoas, as quais podem, num determinado momento, se habilitar e dizer, olha, eu sou sobrinho, estou na linha de descendência e não tenho outros herdeiros e eu quero receber a minha parte. Se você entender que houve uma indignidade por parte desse sobrinho que atentou contra a vida do seu filho, por exemplo, eu estou dando um exemplo, você pode dizer ao meu sobrinho, por indignidade, num testamento, eu não deixarei nada, nenhum bem, claro, se ele estiver na linha de votação. E pode até aplicar o termo o deserto, né? Ou na realidade, não deserto. Nesse caso, seria indignidade. Perdão, claro, você colocou São dois aspectos. Dois aspectos, o da deserdação e da indignidade. Inclusive, só para ilustrar o que é indignidade, vocês se lembram do caso daquela moça que assassinou, quer dizer, ela foi a mentora do assassinato dos pais. O Richthofen. Sim, aquele a caso, Richthofen. A Richthofen. O caso Richthofen, o que aconteceu? Ela não foi, provou-se que não foi ela que matou,
Mas ela auxiliou. Né? E dentro dos aspectos da lei, mostrando quem pode ter a indignidade provada e, portanto, elencada para não receber aquilo que lhe pertenceria por herança, é este fato. Como ela atentou de uma forma, participou contra a vida dos pais. Ela concorreu para o crime, né? Exatamente. Então, alguém, e no caso foi o irmão dela, que pediu... beneficiado. Foi beneficiado, por quê? Porque pediu que ela fosse indigna de receber a herança por conta daquilo. E ela foi excluída. E ela foi, portanto, excluída. Então, essa é uma outra forma de exclusão, só para ilustrar um pouco o que significa isso. Muito bem, eu acho que... E agora, o telespectador gostaria de fazer uma pergunta. Então, eu vou me vestir na pessoa do telespectador e vou me atrever a perguntar a você o seguinte: e a tal afetividade, como fica? Você acha que a afetividade, a falta de afetividade autoriza uma deserdação? Por exemplo, alguém é pego de surpresa com a informação de que está aqui, tome que o filho é teu. Não é? Essa música, não é? Claro, isso mesmo. Muito bem. Depois de alguns anos, e não houve nenhum relacionamento afetivo entre o pai e o filho. Você acha que, por esse motivo, esse seria um motivo para a deserdação? Antes de mais nada, eu preciso, então, me reportar à Constituição e me reportar à lei, ao Código Civil. Não, mas na Constituição não manifesta. Não há nenhuma manifestação sobre a afetividade. Exato. Ela é omissa nesse aspecto. Então, por isso mesmo que eu preciso me reportar a esses dois, afinal de contas, nós devemos sempre nos reportar à nossa lei maior, que é a Constituição, e ao Código Civil, dependendo das relações, Código Penal e assim vai. A Constituição, como o doutor Laércio muito bem lembrou, ela é omissa, ela não comenta, ela não se manifesta em relação à afetividade. O Código Civil, em relação ao mesmo tema, tampouco se manifesta. Então, o que aconteceu? Ela acabou deixando para um juiz, para um desembargador, para o nosso judiciário, deixou a decisão na mão destas pessoas que devem e precisam e são extremamente sensíveis, devem estar atentas às realidades da sociedade, para, na realidade, pôr e definir este aspecto. Então, o que acontece? Essa questão é muito interessante e hoje, mais do que nunca, essa questão da afetividade está em voga. Nós tivemos recentemente uma decisão do STJ, da ministra Nancy Andrighi, que foi contestada por uns, aplaudida por outros. Mas ela acabou dando uma decisão histórica, dizendo que, naquele caso concreto, não houve, ela não cobrava o pedido, a alegação daquela que estava pedindo uma indenização ao pai, foi porque não que ela não teve amor, mas ela não teve nenhum aspecto de cuidado, de proximidade, foi vedada a ela esta possibilidade. E a ministra... Então ela admitiu a afetividade. A ministra, na realidade, é ela que fala desta forma. Certo. A ministra diz, não estamos cobrando pelo amor não dado, mas sim pelo cuidado que não foi exercido. Então, é um aspecto... É diferente, é outro aspecto, claro. São aspectos diferentes. Então, o que acontece? Quando alguém levanta uma questão, que eu acho que é uma questão que pode ser abordada, eu acho que as leis, elas se transformam depois que a sociedade manifesta como ela acha que deve agir. A lei não vem antes, a lei só vem posteriormente para regular. Então, hoje se levanta a questão de que seria importante que alguém tivesse a possibilidade de deserdar um filho, porque não houve aproximação, não houve afetividade, e ele entende que neste momento esta figura só vem atrás de um patrimônio ou atrás de algum bem material, eu acho muito difícil de
Eu acho sobreviver, né? Eu acho muito difícil, exato, dessa tese. Existem casos onde o pai, primeiro que ele desconhece que teria tido um filho. Claro. Existem outros que, conhecendo, não querem saber. Todas essas questões, elas são atuais e você as coloca de uma forma bem clara. Há, então, esta diferença do amor, que é a afetividade, e do cuidado. Exatamente. É isso? Que foi exatamente o que a ministra manifestou de uma forma muito enfática. Ela diz, esta exigência desta filha em relação a... Até parece que ela estava pedindo um prêmio. Ela não estava pedindo um prêmio, ela queria justamente que, pelo menos, este pai, eu tenho muitos casos assim, que esta figura, por acaso paterna, e eu tenho casos de figuras maternas que se alijam dos filhos, que não querem saber, e o pedido é igual. Então, o que o judiciário está tentando dizer é o seguinte, é sua obrigação, você pôs este filho no mundo, este filho não pediu para vir. Claro. Então você tem obrigações, goste ou não goste, ninguém está lhe perguntando, dê amor ou não dê amor, faça o que você, na sua sensibilidade, acha o melhor. Agora, se você não foi capaz de dar amor, muito bem, você tampouco foi capaz de dar cuidado, que é a sua obrigação, claro. Então, através disto, eu judiciário, eu tribunal, eu o que for, o Estado diz para você tem a obrigação de ressarcir este aspecto. Assume a decisão. Esse aspecto. Muito bem. Portanto... Doutor Ivone, eu vou chamar um pequeno intervalo e logo, logo nós retornaremos para continuarmos com esta agradabilíssima conversa, tá bem? Muito obrigada. Se aguarde que voltamos já. Ao retornarmos, quero introduzir neste segundo bloco o advogado Dr. Thomas Lau. Eu quero pedir licença à doutora Ivone, ao Dr. Thomas, para ler uma poesia de um grande amigo e de uma pessoa respeitadíssima, viu, Ivone? Que é o Paulo Bonfim, o poeta Paulo Bonfim. Eu estava até contando para você, não é? No intervalo, eu fazia uma palestra aqui no Tribunal de Justiça e ele adentrou o recinto e me entregou este livro para uma plateia cheia e ainda, inclusive, me fez um elogio. E eu fiquei maravilhado, porque um elogio vindo de Paulo Bonfim, para mim, é uma dádiva muito grande. Eu vou ler o livro é este, o livro de poesias. A angústia nasce da falsa correspondência entre os rótulos que usamos, as embalagens de que fomos revestidos e a real natureza do produto adulterado que somos. Mas há outras maravilhosas aqui, porque eu as li todas e fiquei maravilhado com essas poesias. Me perdoe, eu tinha que me utilizar deste momento, deste espaço, para fazer uma homenagem a você, Paulo Bonfim. Você merece. Você é um poeta dos poetas. Você é a maravilha dos poetas. Você é a magnificência dos poetas. Muito obrigado por ser seu amigo. Muito bem, continuamos então. Quer fazer uma pergunta para a doutora Ivone? Quero fazer duas perguntas, doutor Pois não. Por favor. Doutora Ivone, uma pergunta a respeito do filho adotivo. O filho adotivo tem direitos diferentes dos outros filhos? Doutor, mas é interessante essa questão. É alguma coisa que a população ela tem diversas informações.
Antigamente nós tínhamos o nosso código, e mesmo na Constituição, a Constituição não dizia que todos os filhos são iguais perante a lei. Com a Constituição de 88, hoje não há absolutamente alguma, sequer nenhuma diferenciação entre filhos. Filhos, independente de onde eles estejam, venham, sejam concebidos, eles são absolutamente iguais. Quando eu digo iguais, iguais, com todos os direitos e, evidentemente, deveres. Não há direito sem dever. Filho no casamento, filho natural, filho espúrio, filho de uma relação eventual, filho adotivo, não importa a forma como ele tenha sido concebido. Ele é igual e, portanto, Dr. Thomas, ele terá todos os direitos. E em relação à herança, ele tem todos os direitos. Muita gente me pergunta, mas doutor, um filho adotivo, ele foi adotado, ele tem obrigatoriamente o nome desses pais? Ou não? Muitas vezes ele não adquire o nome dos pais e ele é filho adotivo, mas ainda mantém a certidão de nascimento com o nome dos pais biológicos. Então, eu quero dizer, isso é muito importante. Nós temos no Brasil alguma coisa muito característica nossa, é a adoção brasileira. A adoção brasileira, que é muito comum, as pessoas aqui nesse país são tão boas, tão maravilhosas, que elas veem uma criança abandonada ou sabem que os pais não estão cuidando bem e eles trazem essa criança para o seio da sua família e cuidam como se seu filho fosse. Essa é a adoção brasileira, que essa é preocupante. Nós temos que tomar muito cuidado, porque não há o direito destes pais em reterem esta criança com eles. Então nós ouvimos muito na mídia que muitas vezes essa criança, vieram os pais pedir essa criança que estava, eu vou colocar em aspas, adotada pela família. Na verdade, ela nunca foi adotada. A adoção verdadeira, ela tem que preencher uma série de requisitos. A certidão de nascimento ela é modificada, portanto, os pais biológicos, mãe ou pai ou ambos, devem ter o poder familiar destituído judicialmente, a ponto de que alguém pode adotá-los e alguém colocará o seu nome, pai e mãe, na certidão de nascimento desse filho. Portanto, os direitos desta criança adotada de forma correta serão os direitos advindos destes pais ou destes avós, e não mais destes outros, os pais biológicos, que já não têm mais figurando na certidão de nascimento o seu nome. Então, essa, telespectador, é a adoção legal, não é? É a adoção legal. A outra não. A outra é o jeitinho. É o jeitinho... O jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro. E doutor Thomas e doutor Laércio, é muito interessante. Muita gente, inclusive, questiona, mas suponhamos que esses pais adotivos que fizeram adoção legal, eles venham a falecer. Essa criança não pode voltar para os pais originais? Para a mãe biológica? Resposta, não. Não pode. Uma vez que você foi adotado, legalmente, você pertence àquela família de toda forma, em toda a linha de vocação hereditária. Olha o telespectador entrando na nossa conversa. E se por acaso não é, ocorrer o falecimento dos pais, esses pais, do jeitinho brasileiro, como é que fica essa criança? Ela terá a sua, ela fará parte da minha ação ou não? Não. Se esta criança, que não foi de verdade adotada legalmente, ela está com aquela família que a ama. E se os pais, esses pais que estão com ela, vierem a falecer, ela nada receberá. A não ser que seja colocado em testamento que este pai ou esta mãe, sabedores de que esta criança não é seu filho de verdade, ouvindo o nosso programa, portanto, sabendo que essa criança futuramente não terá direito à herança que esta família poderá deixar, o que eles podem fazer é um remédio, eu diria. Eles podem fazer um testamento e deixar pelo menos 50% daquilo que tem para esse filho.
tá? Dependendo, evidentemente, da situação da família. Mas, doutor Ivone, nós sabemos muito bem que o brasileiro ele não tem o hábito de consultar um advogado, não é, da maneira como ocorre em outros países. Em outros países, eu cito sempre aqui os Estados Unidos. Os Estados Unidos é normal cada um ter o seu advogado de confiança, não é? E o advogado dá toda a atenção e, naturalmente, o caminho para cada problema. Uhum. Aqui não, aqui nós não temos esse hábito. O hábito de elaborar um testamento, cuidado. É verdade. Mas você disse bem, doutora Ivone, assistindo esse programa, você então agora seguirá esse hábito. Ou seja, se você estiver nessa situação, fará um testamento. Você tem nada mais importante como ter o conhecimento. Quando você conhece, você pode determinar aquilo que você quer para a sua vida e para a vida daquelas pessoas de quem você gosta. Quando há o desconhecimento, quando você ignora, isso faz com que você perca, porque você esquece que a coisa mais importante no conhecimento, no você saber, é que você determina o que você quer, não os outros. É você mesmo que determina a sua vida. Mas é importante você sempre ter um advogado, consultar um advogado, porque o advogado é o que sabe. É ele quem vai dizer a você, olha, faça isso ou faça aquilo. Sempre será assim, tá bom? Não esqueça disso também. Mas, já assistindo esse programa, você já é um conforto, porque você tem a informação verdadeira, não aquela falsa informação, a informação verdadeira. Por isso que está aqui hoje a doutora Ivone Zeger, não é, conversando conosco sobre deserdação. Tem mais alguma pergunta? Tem mais uma pergunta. Pois não. Doutora Ivone, um filho pode herdar mais que o outro? Na realidade, ele até pode. Por quê? O que acontece? Às vezes é até estranho, estranho dizer, nossa, mas por quê? Será que o pai ou a mãe gostam mais de um do que gostam do outro? Na realidade, não é necessariamente uma questão de gostar, é uma questão de possibilidade. Quem é autor, que a gente chama autor da herança, o autor da herança, ele tem, se ele tiver herdeiros necessários, que eu já comentei no começo do programa, então se ele tem filhos, ele sabe que se ele fizer um testamento, ele pode, no testamento e só através, repito agora, do testamento, é que alguém pode dispor de uma parte a mais para um filho do que para o outro. Se não houver testamento, então a resposta seria não. Não há testamento, todos herdam da mesma forma, igualmente, independente, repito, deste filho adotivo, filho de uma relação eventual, enfim. É filho, está registrado como tal, ele tem exatamente todos os direitos, os mesmos direitos. Mas o pai ou a mãe tem a possibilidade de, através de um testamento, legar no máximo 50% daquilo que tem de direito para um filho, ou, inclusive, para uma outra pessoa, por um funcionário, por uma instituição. Quer dizer, sempre tem que se saber como é que está a situação familiar, se há herdeiros necessários. Havendo, você só pode dispor de 50%. Não havendo, você não tem nenhum herdeiro necessário, não tem filhos, netos ou bisnetos, não tem ascendentes, pais, avós ou bisavós vivos e não tem cônjuge, fique tranquilo, você pode dispor de 100% no seu testamento para quem você quiser. Caso você não faça esse testamento, aí, se você não tiver herdeiros necessários, qual é a vocação, qual é a ordem que o Código institui? Ela diz o seguinte, você não tendo herdeiros necessários, ou pode fazer um testamento com 100% e deixar para quem você quiser, ou, se não fizer, a ordem diz o seguinte, os que receberão serão nesta ordem: irmãos, sobrinhos, tios e, por último, primos, que nós chamamos o chamado primo de primeiro grau, que nós chamamos de primos de segundo grau também, que na realidade, na linha de vocação hereditária, está no 4º grau.
primos, seja aquele primo irmão, na vocação hereditária, para o Código Civil, ele é um parente colateral de 4º grau. E só este primo irmão é para quem você pode deixar também, tá? Ou também, na realidade, você pode deixar para qualquer pessoa. Se não fizer testamento e tiver só um primo, se esse primo for, este primo irmão recebe, se não for, não receberá. Então, mas eu queria que você então nos explicasse, no caso de, por exemplo, alguém dar a um filho não na mesma proporção, mas em proporção maior. Sim. Se tiver 3 ou 4 filhos, há necessidade que os demais se socorram da anuência daquele ato ou não? Perfeito. Uma questão muito interessante pelo seguinte: muitas vezes os pais fazem doações em vida para os filhos. Então, eles fazem doações de bens, patrimônio, seja apartamento, uma casa, um carro, um terreno. E eles têm outros filhos. O que acontece? Então, existem alguns institutos, então eu vou até citar, porque muita gente questiona, você pode fazer uma doação e continuar com o usufruto daquele, por exemplo, daquele apartamento. Então você dá a propriedade para um filho e você continua usando e usufruto deste bem, usos e frutos. Agora, suponhamos que você faça algumas doações, como muito bem colocou o Dr. Laércio, para alguns filhos. Se houver a anuência, deve haver anuência deste patrimônio, desta casa, daquele terreno, deste filho em relação aos outros. Os outros devem dizer na escritura: sim, realmente eu estou sabendo, estou anuindo. Por quê? Esta é uma forma que você pode fazer em vida aquilo que nós chamamos de adiantamento de legítima. Quer dizer, eu estou adiantando em vida um bem que já será seu no meu falecimento. Mas eu quero já deixar as coisas arrumadas e vou fazer esse adiantamento. Se esses outros filhos ou estes herdeiros necessários não anuírem, não tomarem conhecimento na escritura desta doação, muito provavelmente este filho vai dizer que ele recebeu este bem independente, não foi um adiantamento de legítima, já foi uma doação que não vai ser posteriormente ao falecimento deste pai, por exemplo, ela não será... às vezes a gente tem que falar alguns termos jurídicos, eu vou falar técnicos, mas eu vou tentar explicar. Eles não voltam à colação. O que é isso? Quando você tem um falecimento, você entra com o inventário e todos os bens vão ter que ser informados. Os bens que foram doados em vida, eles retornam, isso que eu chamo de colação. Eles voltam para dizer: bom, muito bem, esses foram doados. Ok, então deixa eu ver para quem foi doado, de que forma foi feita essa doação, para saber que se foi um adiantamento de legítima ou se foi simplesmente uma doação que ela não entra neste rateio que vai ter que acontecer posteriormente. Está vendo? Você precisa consultar um advogado quando estiver numa situação mais ou menos idêntica a esta. Eu vou então tomar a liberdade, doutora Ivone, de exibir os seus livros, porque lembre-se que no início do nosso programa, quando eu apresentei o seu maravilhoso currículo, eu citei que você é escritora jurídica, porque você escreve livros, graças a Deus. E os seus livros são de uma facilidade de entendimento fora do comum. Você lendo um livro da doutora Ivone, você vai ter conhecimento mesmo sobre a matéria, para saber direito. Esse é o livro. Família, Perguntas e Respostas. Veja, esse é um deles, que ela escreveu. Quais são os motivos para deserdar alguém? Bens e família também entram no pagamento da dívida. Quando uma pessoa morre sem deixar testamento, quem fica com os bens? Tudo isso está aqui. Está bem colocado e neste livro. E no outro, ela fala de herança. Veja só, qualquer pessoa pode se casar
no direito civil, pelo direito civil? Como conseguir o divórcio quando um dos cônjuges não quer? Com quem ficam os filhos após a separação? O que acontece quando marido e mulher brigam na hora de dividir os bens? Tudo isto e mais alguma coisa está aqui neste livro. Portanto, nós temos que dar aqui a você, viu, os parabéns, muito porque eu já li os livros, eu conheço bem. Então, quando eu tenho qualquer dúvida, eu não telefono a você, porque você está sempre perto de mim, tá? Por isso que eu recebo menos os seus telefonemas, é verdade. É por causa dos seus livros. Ai, meu Deus, que bom, então, que bom. Muito obrigada. Eu fico muito contente, porque é isso que a gente faz. Doutor Ivone, nós já estamos nos encaminhando para o final do programa. Lamentavelmente, é isso que eu digo sempre quando nós estamos conversando com alguém como você, viu? E a gente fica muito contente, Direito e Justiça em Foco fica muito contente com isso, porque você é a pessoa que nos encanta e que encanta também o nosso telespectador. Então eu queria que você apresentasse as suas considerações finais para nós então encerrarmos o programa. Claro, por favor. Com muito prazer. Eu repito que realmente é uma satisfação. Quando eu vejo esse programa, eu tenho uma liberdade de expressão, uma liberdade que me é concedida por esta figura fantástica que é o Dr. Laércio Laurelli, conhecido de vocês já há muito tempo, necessário para que nós possamos saber nos conduzir, principalmente nesta forma, no direito, como ele muito bem disse, sempre que você puder, tenha um advogado da sua confiança ao seu lado, que você estará muito mais tranquilo, você terá muito mais facilidade com tudo que você vier a fazer. E, concomitante, por que não também não assistir sempre, toda semana, o programa Direito e Justiça em Foco, para que a gente possa estar a par do que acontece, a jurisprudência, o dia a dia, com convidados maravilhosos, com pessoas maravilhosas. Eu agradeço a oportunidade novamente. E realmente, não só os livros, eu tenho coluna semanal no Diário do Comércio e nos vários jornais. Você tem também seu site, tem um site. Então nós vamos colocar no rodapé da imagem. Ótimo, eu tenho muita informação. Sempre a informação, eu cito, é extremamente importante. Quanto mais você sabe, melhor você se desenvolve. Eu agradeço mais uma vez e volto sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós agradecemos bastante. Muito grata. Até a próxima. Até a próxima.